Quarta-feira especial no Campeonato Brasileiro com vários jogos decisivos e a gente pode conhecer, por que não, o campeão brasileiro já nesse dia 4 de dezembro. Afinal de contas, o Botafogo enfrenta o Internacional no Beira-Rio e, se vencer, praticamente já coloca a mão no título. Caso o Palmeiras tropece e o Botafogo vença, aí sim o Botafogo será o campeão. Também temos a possibilidade do Botafogo empatar com o Internacional e, caso o Palmeiras perca o jogo para o Cruzeiro, o Botafogo também será o campeão. E a gente também vai ter algumas, vamos dizer assim, algumas dicas de quem já pode começar a abraçar o rebaixamento. Bragantino, Criciúma, Fluminense, Juventude, Atlético Paranaense, uma briga por 2 vagas ou contra 2 vagas na presença da Série B do ano que vem. Vamos falar sobre todos esses jogos do Campeonato Brasileiro nessa quarta. Na Copa da Alemanha, um grande jogo entre Leipzig e Frankfurt. Leipzig aqui levemente favorito, mas o mercado sabe que o time do Frankfurt é um time muito traiçoeiro. Na Premier League temos Manchester City, depois de mais uma derrota enfrentando o Forest, que já complicou a vida do Liverpool em Anfield e que ainda assim o mercado confia muito no City. Será que é hoje que a crise do City vai embora? Temos o Chelsea fora de casa contra o Southampton. O Chelsea continua muito bem, venceu as 3 últimas partidas. Temos o Liverpool, que não para de vencer fora de casa contra um grande adversário. Enfrentar o Newcastle nunca é fácil, nunca é fácil. E temos o clássico entre Arsenal e United. Agora um United muito mais aguerrido, muito mais bem treinado com a presença do Ruben Amorim, mas enfrentando um Arsenal talvez um pouco mais bem preparado, principalmente por jogar dentro de casa, o mercado com muita confiança. Vamos comentar também sobre esses jogos. E claro, Real Madrid fora de casa contra um grande adversário que é o Bilbao. Esse e mais outros jogos complementares no nosso planejamento de hoje. Meu nome é Theo Borges, esse é mais um Bom Dia Mercado, nosso planejamento diário sobre apostas e trade aqui no YouTube, e eu espero conseguir te ajudar a fazer o melhor planejamento possível para essa quarta-feira eletrizante, principalmente no Campeonato Brasileiro, dia 4 de dezembro. Vamos começar o nosso planejamento às 16h30 no jogo do City com o Forest. Tem várias coisas pra gente comentar aqui, né? Mas acho que o que me chama mais atenção é que antigamente batia esse olho no City, back favorito, um abraço pro gaiteiro e vamos embora pro próximo. Era dessa maneira que se analisava um jogo do City. Só que agora, se a gente não analisar também o adversário e não entender o contexto, a gente pega qualquer cotação e às vezes pode entrar numa armadilha de uma crise existencial desse time do City e acabar se complicando logo no início do mês de dezembro, né? Então, vamos tomar um pouquinho mais de cuidado. Primeiro, se você puder, deixar o like no vídeo para que a gente comece bem, para que eu não esqueça de te pedir. O City tem uma cotação próxima de 1,40, não era diferente do que eu esperava, né? Mesmo com todas essas derrotas consecutivas. Eu vou até colar aqui para saber quantas derrotas consecutivas e quantos jogos o City não vence. O City não vence há 7 jogos e ele vem de um empate contra o Feyenoord, de uma derrota para o Liverpool, né? Antes disso ele perdeu também para o Tottenham, ele perdeu para o Brighton, ele perdeu e tomou um cacete do Sporting, ele perdeu para o Bournemouth e ele perdeu novamente para o Tottenham na Copa da Liga Inglesa. Então, a última vitória do City foi no dia 26/10 contra o Southampton por 1-0 na Premier League. Desde então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 derrotas e um empate, tá? Eu não esperava vivenciar isso desse time do City, tão campeão, tão vencedor, mas futebol é cíclico, né? Momento. E nesse momento, o City não passa confiança alguma para uma cotação de 1,40. Para somar essa informação, nós temos um Forest que só perdeu uma única partida fora de casa. E foi, se não me falha a memória, a única equipe que até o momento conseguiu impor uma derrota ao time do Arne Slot, o Liverpool. A última derrota do Forest fora de casa foi contra o Arsenal por 3-0. Claro, a cotação, né, o momento do Forest, na minha opinião, não teria força para mexer nessa cotação do City. Talvez, se o City não estivesse passando por um momento tão ruim, essa cotação do City estivesse ali até próximo de 1,20. Mas ainda assim é um mercado muito confiante. O que eu te aconselho aqui é o seguinte: se você vai trabalhar ao vivo no trade, tenha total certeza do que você está fazendo, da posição que você está abrindo, tá? O Forest, ele tem sim um estilo de jogo definido contra os times maiores. Muito provavelmente ele vai jogar de maneira reativa. Vou pegar aqui o jogo do Forest contra o Liverpool, só pra gente espiar como que foi esse desempenho do Forest ao vencer a equipe do Liverpool fora de casa. Foi essa daqui, ó. Dá uma olhada no contexto do jogo. Foi um Liverpool teoricamente dominante,
tendo a maioria da posse de bola, né? 69% de posse. O Liverpool finalizou 14 vezes no gol. O Forest finalizou 5, ou seja, não é pouco. É uma equipe que sabe jogar de maneira reativa. E o Forest criou 2 grandes chances. Ou seja, o Liverpool criou uma, o Forest criou 2 e numa dessas o Forest marcou. Então perceba que não foi preciso posse. Então quando você for analisar esse jogo aqui do City, a posse de bola do City já é esperada. Mergulha um pouco mais fundo. O Forest está puxando o contra-ataque. O Forest está te dando indício de que ele pode contra-atacar. Ele está finalizando no gol. O City de fato está conseguindo, nesse jogo, com uma marcação-pressão bem encaixada, complicar a vida do Forest, tirar completamente os espaços. Se sim, dá para trabalhar sim nesse back favorito, ok? Fora disso, eu ficaria de fora. Agora, conversa com você que é um Panther, que você quer colocar o City num bilhete ou colocar o City numa aposta seca. Olha aqui para mim. Você acha que hoje vale a pena? Talvez não seja uma boa hora. É claro que, muito provavelmente, hoje o City vence. Mas talvez não seja uma boa hora para trabalhar com essa cotação do City, porque pode ser que a situação piore. Nada é tão ruim que não possa piorar, né? E a expectativa é sempre a mãe da merda. Criar expectativa é uma merda. Então, sinceramente, eu não trabalharia a favor do City com cotações baixas. Quer pegar o City ali aos 80 minutos com uma cotação de 3 com uma moeda? Vale. Quer tentar pegar o City para vencer por 2 gols de diferença com uma cotação próxima de 2? Talvez valha a pena se você tem metodologia. Abraçar o City de olho fechado com essa cotação de 1,36? Não faria, tá bom? Não vou te indicar mercado de gols porque o Forest, enquanto o jogo estiver empatado ou se ele estiver na frente, pode acontecer, o Forest vai, obviamente, se fechar ainda mais. O City não sai tanto na frente do placar. O Forest saiu na frente na maioria dos jogos que disputou. O Forest sofre poucos gols, marca pouco também, mas sofre poucos gols. O City tem sofrido bastante gol e é uma equipe, nesse momento, pouco confiável, com todo respeito, tá? Então eu não pegaria o City a qualquer cotação. Primeiro tempo do City não é tão superior, segundo tempo do City é bom, mas o Forest também é muito bom na segunda etapa, certo? Com o City a 1,36, todas as outras odds vão estar esmagadas, então é um jogo para se trabalhar ao vivo, principalmente para você que deixa uma aposta correr até o final, encontra um bom momento se for o caso ou uma cotação mais elevada. Fechou? Depois, Chelsea e Southampton. Vamos seguir na Premier League. Chelsea com uma cotação de 1,33. Aqui nós temos um time muito mais confiável, né? Se não me falha a memória, até o Chelsea já ultrapassou o City na tabela de classificação, com 2 derrotas, está a 9 pontos do Liverpool. Então o Chelsea que hoje vive um outro momento, né? Enfrenta o Southampton, que é a pior equipe da Premier League. Isso coopera muito para que essa cotação do Chelsea esteja tão esmagada. O time do Southampton só venceu uma vez e venceu essa partida dentro de casa. Porém, 4 derrotas, um empate e uma vitória nos últimos 6 jogos. Uma equipe que saiu metade desses jogos na frente do placar. O Chelsea é mais agressivo nessa iniciativa, uma equipe fraca em marcar gols e frágil defensivamente. O Chelsea marca mais do que 2,3 gols por jogo fora de casa e tem uma defesa relativamente sólida, um aproveitamento muito melhor, um primeiro tempo, entretanto, não tão bom. Então, geralmente, quando a gente tem esse tipo de cotação aqui, o time favorito ele domina um dos tempos, não é o caso do Chelsea. O Chelsea não tem um primeiro tempo tão bom, mas o segundo tempo talvez vá de encontro com o esperado. Então, essa cotação do Chelsea, ela pode estabilizar se o Chelsea dominar o jogo inteiro. Não costuma acontecer, mas pode acontecer. O que você tem que fazer? Acompanhar o jogo ao vivo se você tem intenção de trabalhar a favor do Chelsea no trade. Não está acontecendo o que era esperado. O Chelsea não está dominando o jogo como vinha fazendo nos outros jogos. Também não vinha fazendo nos outros jogos, né? Você não faz nada, não inventa moda. No segundo tempo, bom, se eu tenho um Chelsea mais dominante no segundo tempo, aqui eu vou ter o fator tempo interferindo no preço. Então não vou conseguir trabalhar um back Chelsea com uma estabilidade do preço. Provavelmente o preço vai começar a vir contra mim. Você tem metodologia para isso? Pô, não tem, então não inventa moda. Não, eu tenho. Eu costumo trabalhar esse tipo de situação. Beleza, então dá para trabalhar. Com o Southampton nessa situação, qualquer coisa com o Chelsea na frente, qualquer resultado com o Chelsea na frente, principalmente se o gol for cedo no primeiro tempo, induz um potencial de jogo over. Então o Chelsea na frente, muito provavelmente buscar mais gols aqui, faça um sentido bem interessante, tá? Não duvido então de um jogo de pelo menos 3 gols. Essa cotação pré-live é horrorosa, mas com o Chelsea na frente no ao vivo, com essa cotação mais elevada, me parece um cenário interessante, tá? A maioria dos gols do Chelsea são marcados depois do minuto 46, ou seja, no segundo tempo. E a maioria dos gols sofridos pelo Southampton são sofridos depois do minuto 60. Aí é muito bom, porque geralmente a cotação do over ela tá mais elevada.
Fechou? Próximo jogo da Premier League no mesmo horário, Newcastle e Liverpool, né? Como eu falei na introdução, qualquer time que enfrente o Newcastle na casa do Newcastle tende a se complicar. Então a primeira coisa aqui é que o favorito pode se complicar. Theo, você está dizendo que o Liverpool, dominante e líder isolado da Premier League e líder isolado da Champions, vai se complicar contra o Newcastle? Não, ele pode se complicar, porque aqui não é que o Liverpool está jogando mal, é que o Newcastle é um excelente mandante, tá? Dos jogos dentro de casa, a gente já viu o Newcastle vencendo a equipe do Arsenal, do Chelsea na Copa da Liga Inglesa, derrotas para o West Ham e para o Brighton e empate contra o City na Premier League. Então, contra City, Chelsea e Arsenal, nos últimos 3 jogos, não perdeu 2 vitórias e 1 empate. Tirou o ponto dos grandes e entregou para os menores. É o nosso Robin Hood, né? Mas ainda assim, se você quiser trabalhar a favor do Liverpool, que trabalhe no ao vivo, se o Liverpool estiver muito bem, aí vale a pena. Podemos ter correção de preço, principalmente do lado do Newcastle aqui, né? O Liverpool pode entrar muito bem, o ódio do Newcastle pode vir a corrigir. Só toma cuidado porque o Newcastle também é um time traiçoeiro no contragolpe. Então o Liverpool do Arne Slot gosta da bola, mas ele pode sofrer um pouco mais aqui no contragolpe. O time do Liverpool tem um ataque muito melhor, mas a defesa é igual. O Liverpool tem uma iniciativa maior e não falhou em marcar em nenhum jogo. O aproveitamento do Liverpool também é superior aqui, 3 finalizações no alvo, 5.2 do Newcastle. O primeiro tempo é parelho, o segundo tempo é mais do Liverpool, né? Então temos aqui até uma possibilidade do Liverpool dominar o primeiro tempo, mesmo o Newcastle não jogando tão mal, mas muito provavelmente do Liverpool ser mais agressivo na segunda etapa, tá? A maioria dos gols marcados pelo Newcastle é no final do primeiro tempo de jogo e a maioria dos gols sofridos no fim do primeiro tempo e início do segundo. Não é uma equipe que sofre tanto nos finais de jogo. Já o time do Liverpool distribui muito bem os seus gols marcados, sofre poucos gols e distribui muito bem os gols marcados. Continua com uma incidência maior aqui de gols marcados ali no meio do segundo tempo, aquele momento de aceleração, principalmente nos contra-ataques se o Liverpool estiver na frente do placar. E é aqui que eu acredito no mercado de gols, tá? Eu gosto muito de pensar num jogo para pelo menos 2 gols, e se o Liverpool estiver na frente, pensar num 2,5 também não me parece um cenário muito ruim, tá? Eu não duvido, entretanto, de um ambas marcam. O Newcastle marcou contra o Arsenal, contra o Chelsea, contra o City, mas não marcou contra o West Ham e nem marcou contra o Newcastle. Essa cotação do ambas a 1,61 ela é ruim, porque ela absorve o risco, mas ela está muito esmagada. Eu acredito que uma cotação de 2,20 valeria a pena esse risco. Não trabalho o mercado de ambas marcam, mas no cenário eu não duvido. Olhando para a tabela, hoje o Newcastle é um time que tem condição de marcar gol aqui na equipe do Liverpool. Tá? Saindo um pouquinho da Premier League, rapidinho, daqui a pouco a gente volta para falar do Arsenal, eu quero falar sobre RB Leipzig e Frankfurt, jogo dos 16avos da Copa da Alemanha, muito importante, né? A premiação da Alemanha na Copa da Alemanha é muito boa. O Leipzig venceu essa competição há pouco tempo, o Frankfurt também, e é um jogo único. O Leipzig já tem uma cotação mais elevada, não está com tanta confiança assim do mercado, afinal de contas o Leipzig está vivendo ali uma era meio Manchester City, né? Mesmo dentro de casa, vindo com alguns bons resultados, né? O Leipzig em casa perdeu uma, empatou uma nos últimos jogos, mas se a gente puxar os jogos do Leipzig no geral, já são 3 derrotas consecutivas e 6 jogos sem vitória. Olha só, nos últimos jogos o Leipzig perdeu para o Wolfsburg em casa uma goleada absurda, perdeu para a Inter de Milão na Itália na Champions, perdeu para o Hoffenheim num jogo maluco por 4-3 fora de casa, empatou com o Borussia Mönchengladbach, perdeu na Champions para o Celtic e perdeu para o Dortmund no Signal Iduna Park. A última vitória foi contra o São Paulo. Então é um momento meio City do Leipzig e o mercado já assimilou. Ainda assim coloca uma cotação um pouco de favorito, tá? Se tratando de um jogo único, gosto muito de pensar num jogo para ambas marcam aqui. A cotação nesse jogo, 1,57, ela não é boa, esperaria uma cotação mais elevada. Não duvido, se o jogo tiver desempatado de um 2,5 gols, dá pra gente pensar nesse cenário. Afinal de contas, a DFB Pokal é o jogo único e temos aqui um Frankfurt que se adapta muito bem. O que eu gosto do Frankfurt é o seguinte, o Leipzig tá em crise, muito provavelmente vai querer dominar o jogo dentro de casa para dar uma resposta para a torcida, sim. O Frankfurt ele não precisa da bola. O Frankfurt sabe ser agressivo de 2 maneiras, sabe propor e sabe ser reativo. Quando se propõe a ser reativo, ele passa uma impressão de que ele está sendo dominado, mas ele não é assim. Na maioria das vezes ele está jogando daquela maneira mesmo. E os contra-ataques do Frankfurt com o Marmouche são absurdos. O artilheiro do Frankfurt, Omar Marmouche, fica de olho nele para finalização, para gols marcados, se for jogar, se for confirmado na escalação, é um jogadoraço, tá? Vale a pena ficar de olho. Então, para mim, é um jogo muito mais para o mercado de gols do que para o mercado de match odds. Mas se você quiser trabalhar correção de preço, ao seu risco,
com a sua metodologia, não tem problema, tá? Às 5 horas da tarde, o Real Madrid enfrenta o Bilbao fora de casa, adversário dificílimo. O Real Madrid tem a chance de se aproximar na tabela de classificação do Barcelona ou até mesmo assumir a liderança momentânea da competição. Momentânea não, porque o Barcelona joga ainda hoje. Eu tô gravando esse vídeo na terça-feira, o Barcelona joga já já. Se o Barcelona vencer, ele vai abrir uma distância, mas ele tem um jogo a mais. Ele vai ficar com 2 jogos a mais. E aí o Real Madrid precisa dessa vitória contra o Bilbao para ter essa vantagem de no outro jogo poder ultrapassar o Barcelona por conta da derrota do Barça na última partida para o Las Palmas, tá? Mas apesar de ser um jogo importante para o Real Madrid ultrapassar o Barcelona, também é um jogo para o Real Madrid tomar cuidado, porque o Bilbao é um time muito chato. Jogar lá é sempre muito difícil. Tá? Então, para mim, é um jogo para o favorito se complicar. A gente já tem uma cotação do Real Madrid quase de jogo parelho por aqui, um jogo de correção de preço. O Bilbao é o 4º melhor time da La Liga. Dentro de casa, o Bilbao só perdeu uma partida. O Bilbao saiu na frente em 75% dos seus jogos, falha pouco em marcar, tem mais gols marcados em casa do que o Real Madrid fora de casa. O Real Madrid também falha pouco em marcar, não falhou em nenhum jogo, também tem uma boa iniciativa, também está invicto fora de casa. O Bilbao tem um aproveitamento de finalizações melhor, um primeiro tempo melhor e um segundo tempo ruim. Então a gente pode ter aqui uma correção de preço do Real Madrid na primeira etapa, com o Bilbao muito bem, mas no segundo tempo a gente pode ter de novo aqui essa questão repetida do Bilbao caindo de rendimento. E aí sim, numa possibilidade de trabalhar contra o Bilbao, numa correção de preço você pode aproveitar. Um quesito interessante aqui é você tomar um pouco de cuidado com a aposta seca no Real Madrid, porque se eu tenho um Bilbao que é forte no primeiro tempo, uma boa entrada do Bilbao em campo pode fazer com que essa cotação do Real Madrid suba, e se você já vai correr o risco de estar a favor do Real, que seja com uma cotação talvez até um pouco mais elevada, ou quem sabe até, se o Bilbao sair na frente, pensar numa dupla chance do Real Madrid. Tá? Não costuma ser um jogo muito over, né? O over 1,5 do Bilbao em 63% dos jogos, 100% dos jogos do Real Madrid fora. O Real Madrid tem sofrido com alguma frequência fora de casa. O Real marca com muita frequência no segundo tempo e também tem sofrido nesse momento. O Bilbao já marca com mais frequência no primeiro tempo e sofre a maioria dos gols nos últimos 15 minutos mais os acréscimos. Tá? Jogo 100% pro ao vivo aqui, com todo respeito. Voltando para a Premier League, temos o Arsenal enfrentando o United. Essa cotação de 1,42, ela reflete muito o que o United vinha apresentando com o Ten Hag, mas o United vem melhorando com o Ruben Amorim. Na verdade, já vinha melhorando com o Nistelrooy, né? Veio de empate contra o Chelsea com o Nistelrooy, venceu o Bodo Glimt com o Ruben Amorim e venceu agora o Everton por 4-0 também com o treinador português. É claro que o Arsenal vem fazendo por onde há muito mais tempo. O Arsenal é vice-líder da competição, o United ainda não melhorou tanto assim a sua pontuação, mas é um time que tem capacidade de complicar a vida do favorito. Aqui eu não estou olhando para o que o Arsenal pode ou não fazer, aqui eu estou olhando para o que o United melhorou. E eu sei que o United não vem bem fora de casa, mas tem muita mão do Ten Hag aqui. E a mão do Ruben Amorim agora é sim a mão de um cara que pode melhorar essa equipe do United e tende a fazer isso. E nada melhor do que você tirar ponto do Arsenal no Emirates, tá? Então, na minha opinião, o Arsenal pode até vencer esse jogo, mas ele vai enfrentar um adversário que pode complicar a vida dele, tá? Se você é um trader por aqui, dá para pensar num back favorito se o United jogar muito recuado. Eu só tomaria cuidado com Garnacho, com Rashford, com Højlund, com jogadores que estão acostumados a jogar no contra-ataque, porque eu não duvido que o United jogue de maneira reativa nesse jogo, tá? Se faça ali de sonolento para poder contra-atacar o time do Arsenal. É claro, se der muito a bola pro Arsenal, ele vai finalizar de fora da área e ele vai, obviamente, alçar essa bola pro Gabriel Magalhães, acabar cabeceando. É um cara que, se ele for jogar, é um cara que marca quase todo o jogo de cabeça, né? Uma coisa que eu quero chamar a atenção é a promoção da Betfair nesse jogo para finalizações do Bukayo Saka. Aqui, antes, com 1,30, o Bukayo Saka para finalizar uma ou mais vezes no gol, pagando 2. Então, se você acredita que o Bukayo Saka, que deve ser um dos principais jogadores do Arsenal, pode chutar uma ou mais vezes no gol, você pode aproveitar essa cotação de 2 aqui na Betfair, minha parceira. Tô até de amarelo, tô parecendo aqui um banana de pijama, né? Um Minion. Vou deixar um link aqui embaixo para você aproveitar essa promoção da Betfair. Obviamente, o Bukayo Saka jogando ali pela direita, ele vai cortar para dentro e vai finalizar muito, provavelmente vai ser um dos principais jogadores do Arsenal, principalmente se o United jogar recuado, né? Porque aí finalização de fora da área vai cantar mesmo, e aí o Bukayo Saka deve aproveitar, e você pode aproveitar também essa cotação da Betfair, essa super cotação da Betfair, tá? Voltando para o jogo, com a tendência do Arsenal jogar contra uma equipe bem fechada, eu não trabalharia gols aqui enquanto o Arsenal não abrir o placar.
para tirar o United de trás. Enquanto o jogo tiver 0-0 ou se o United conseguir fazer um gol de contra-ataque, eu não entraria no mercado de gols, tá? Nos últimos jogos entre eles, tivemos aqui um 2-1 pro Arsenal no amistoso. Na temporada passada, um 3-1 do Arsenal em casa e um 1-0 do Arsenal no Old Trafford, tá? O United já venceu o Arsenal uma vez aqui fora de casa recentemente, mas foi num amistoso. De resto, o Arsenal acaba se dando melhor dentro da sua casa, tá? É um Arsenal com bastante aproveitamento em relação a sair na frente do placar, não falhou em marcar em nenhum jogo, e é um time que quando marca um gol, costuma marcar mais do que um, então o Arsenal na frente me anima para trabalhar um 2,5, 1,5, dependendo. Agora, um Arsenal atrás ou um jogo empatado, eu ficaria de fora. Primeiro tempo do Arsenal é muito bom, então para você que vem buscar um back favorito, pode encaixar, principalmente se os contra-ataques do United não encaixarem. Já o segundo tempo do Arsenal não me encanta, tá? Não é tão forte assim. A maioria dos gols marcados do Arsenal no final do jogo e no final do primeiro tempo indicam uma equipe que costuma acelerar nos minutos finais, e a equipe do United é uma equipe que sofre bastante e marca bastante também nos minutos finais do jogo. Então, se quiser pensar num jogo mais over ou buscar mais um gol nos minutos finais, pode ser um cenário interessante, beleza? Voltamos o nosso foco agora todinho para o Campeonato Brasileiro, 7 partidas consecutivas. Vamos começar com o Vasco da Gama e Atlético Mineiro. O Vasco com 44 pontos enfrenta o Galo também com a mesma pontuação. A diferença aqui é o número de vitórias. O Vasco, ele tem a possibilidade, estou gravando esse vídeo na terça-feira, a possibilidade de chegar a 50 pontos com 14 vitórias. Seria o suficiente se o campeonato terminasse agora para alcançar o Corinthians e ultrapassar o Corinthians na tabela. A questão é que o Corinthians joga hoje à noite com o Bahia e se o Corinthians vencer o Bahia, já não teria a chance de ultrapassar a equipe do Corinthians. O máximo seria empatar com o Bahia no número de vitórias. Aí entra outros critérios de desempate do Campeonato Brasileiro. Quer ver? Vamos consultar aqui os primeiros critérios de desempate. Ó, primeira coisa, número de vitórias. Segunda coisa, diferença de gols. O Vasco tem uma diferença de gols de menos 16. E o Bahia tem uma diferença de gols de mais 1. Vamos ser sinceros? Muito dificilmente o Vasco vai conseguir tirar toda essa vantagem. Então o Vasco provavelmente não vai para a pré-Libertadores. O Galo também não, porque o Galo, se conseguisse 2 vitórias, também poderia chegar a 50 pontos, mas ele ficaria com 12 vitórias e o número de vitórias seria inferior ao Corinthians e ao Bahia. Então o Galo, vice-campeão da Libertadores e vice-campeão da Copa do Brasil, não vai disputar a Libertadores, pelo menos não desses moldes. Talvez exista uma outra forma de se classificar que eu não esteja lembrando. Se você lembrar, comenta aqui embaixo. Mas muito provavelmente o Galo não vai estar presente na pré-Libertadores. Pode ser que abra uma nova vaga? Pode ser, mas não acredito, tá? Então, a situação é Vasco e Galo fazem hoje um jogo para complemento de tabela. Vamos olhar para a parte de baixo da tabela. Daria para o Criciúma, com 38 pontos, chegar em um dos dois? Vamos lá. Criciúma com 38, se vencer o Flamengo, vai a 41. Vencendo o último jogo, vai a 44. Com 9 vitórias, chegando às 44, poderia chegar a 11 vitórias. Encostaria no Galo, que tem 10, mas não chegaria no Vasco, que tem 12. Então o Galo, caso ele perca as 2 últimas partidas, ele pode ser ultrapassado pelo Criciúma. Então o Galo aqui, ele faz um jogo de cumprir tabela, mas seria muito bom que ele pelo menos empatasse, né? Pelo menos, para já eliminar a chance de rebaixamento. A mesma coisa para o Bragantino. O Bragantino poderia chegar no máximo a 10 vitórias também, em caso de 2 vitórias, aí entraria na diferença de saldo. O Bragantino tem menos 9, o Galo nesse momento tem menos 6. Daria para chegar. Então para o Galo é importante empatar esse jogo. Se empatar, tá salvo. Mas alcançar a pré-Libertadores via Brasileirão não vai rolar. Eu vou deixar esse jogo aqui para um jogo para correção de preço, um jogo para a gente trabalhar ao vivo, quiçá até um jogo para a gente pular, tá? Porque como não tem muita expectativa, no máximo aqui um crescimento um pouquinho na tabela e tudo mais, sinceramente não é um jogo que me chama tanto a atenção. Fechou? Vitória e Grêmio. O Vitória, com a vitória no último jogo, chegou a 45 pontos e não vai ser rebaixado. O Vitória pode, com 2 vitórias nesses últimos 2 jogos, chegar a 51 pontos e pode alcançar a zona de pré-Libertadores. Lembrando, eu estou cogitando aqui que houve um vencedor entre o Corinthians e Bahia. Se rolou um empate, as 2 equipes estão com 51. O Vitória também pode chegar a 51, mas poderia alcançar no número de vitórias, né? Então ainda existe a possibilidade, mesmo a Vitória vendo o Corinthians e Bahia empatar, de chegar lá no final, tá? Então o Vitória
tem sim a pretensão de vencer esse jogo para disputar ainda para a Libertadores. O Grêmio, ele precisa que haja um vencedor entre Corinthians e Bahia, porque se houver um empate já não tem mais chance para ele, e que o Grêmio vença as duas últimas, né? Que ele vença as duas últimas partidas. E aí entraria no quesito de saldo de gols. Poderia entrar, né? Óbvio, contando que o Grêmio vença as duas partidas e a equipe aqui que não pontuou perca as duas. O Grêmio tem -3 de saldo e ele disputa contra um Corinthians que tem +3 e um Bahia que tem +1. Então é possível. Então o Grêmio, assim como o Vitória, tendo uma chance um pouco menor, mas assim como o Vitória, também pode chegar numa zona de pré-Libertadores. Então é um jogo de novo de correção de preço, que as duas equipes têm interesse, é um jogo de 6 pontos, né? É um jogo de 6 pontos. Não entraria aqui num quesito de over goals, pelo menos não no pré-live. Acho que é um jogo também para se trabalhar ao vivo, tá? É claro que o Vitória está muito mais pensativo e muito mais satisfeito de ter permanecido na Série A, depois de ter frequentado ali a parte de baixo da tabela, do que pensando, obviamente, em pré-Libertadores, até porque pode ser que ele não chegue nem com tantas chances assim no final, mas é sim uma possibilidade. Tá? Então são esses dois primeiros jogos que a gente tem essa informação. São Paulo e Juventude, nós temos aqui uma equipe do São Paulo que já está classificada para Libertadores direto, tá? Não é para Libertadores direto, porque o São Paulo não pode ser alcançado pelo Bahia nem pelo Corinthians. Mas é um São Paulo que também não tem condição de alcançar o Fortaleza. Ele pode até empatar no número de pontos com o Fortaleza, mas teria que torcer para o Fortaleza perder os seus dois últimos jogos e, sendo bem sincero, o máximo que vai acontecer é mudança na tabela, não vai fazer diferença na Libertadores. Então é um São Paulo que já está de férias. Enfrenta um Juventude que hoje briga contra o rebaixamento. O Juventude ainda pode ser rebaixado, né? Um empate fora de casa para o Juventude não é ruim. Então eu não duvido de um Juventude jogando um pouco mais recuado. O Juventude decide o último jogo contra o Cruzeiro em casa e também pode tentar jogar por um empate, dependendo da situação. Então, para mim, é um jogo onde o São Paulo ele teria mais interesse se ele tivesse alguma briga, mas ele não tem. É um time que tem 1,80 de cotação porque joga em casa contra uma equipe que briga contra o rebaixamento, mas que não tem anseio pela vitória, no máximo para se despedir aqui da sua torcida. O São Paulo faz o último jogo contra o Botafogo no Newton Santos. Então, é despedir da torcida, talvez despedir com uma vitória, joga contra um Juventude que vai jogar fechado, dá para pensar num jogo também para correção de preço por aqui. O que pode tornar esse jogo um pouco over seria o São Paulo abrir o placar e aí o Juventude começar a sentir um aperto de que se não for para cima, se não buscar um empate, pode acabar rebaixado na última rodada. E aí o Juventude dando espaço pode abrir espaço para o São Paulo ampliar o placar. Mas isso daí a gente vai conferir no ao vivo, tá bom? Criciúma e Flamengo. Aqui a gente já começa a falar da parte de baixo da tabela, muito especificamente da zona de rebaixamento. Porque o Criciúma, junto com o Bragantino, o Fluminense e o Juventude e o Atlético Paranaense disputam contra o rebaixamento. Mas o Criciúma, de fato, está dentro da zona de rebaixamento. Perdeu para o Corinthians de virada, incrível, né? Abriu 2-0, tomou 4-2. Enfrenta um Flamengo de férias. O Flamengo ele não tem pretensão nenhuma no campeonato, a não ser a possibilidade de ultrapassar aqui o Palmeiras na tabela de classificação na última rodada. Mas tudo depende de uma sequência enorme de resultados, né? O time do Flamengo com 66 pontos, ele pode somar no máximo aqui 66 com 4, 72, né? Então ele pode até ultrapassar o time do Palmeiras na tabela de classificação, mas eu acredito que o Flamengo já vai jogar com um time talvez até mais misto, né? Deixa eu ver o que tem de escalação, de provável escalação desse jogo. Flamengo e Criciúma, ó, ainda tá aparecendo aqui Michael Alcaraz, Gonzalo Plata, Bruno Henrique, Eric Pulgar e Everton Araújo, Ayrton Lucas, Davi Luiz, Léo Ortiz e Wesley, com o Matheus Cunha no gol. Então já temos o goleiro Rossi fora, já temos o Gerson fora. Ó, os atletas Rossi, Léo Pereira e Alexandro não serão relacionados para a viagem com dores no ombro direito, tá? No adutor da coxa, o Léo Pereira, e na panturrilha esquerda, o Alexandro. Suspenso, Gerson e De La Cruz não enfrentam o Criciúma. Então é um time mais mistão do Flamengo, tá? Do lado do Criciúma, após a derrota de virada para o Corinthians, o treinador deve propor algumas mudanças na equipe. O zagueiro Rodrigo e o volante Newton são desfalques certos por suspensão. Aí temos Felipe Matheus como possibilidade no meio, junto ou o Mateuzinho, e o Pedro Rocha no ataque ou o Felipe Viseu, né, ex-jogador do Flamengo. O Bolais no ataque é um jogador importantíssimo para o Criciúma. O Criciúma não pode dar mole, né? Se abrir o placar aqui não pode dar mole porque vacilou contra o Corinthians. Muito se fala e se especula da possibilidade do Flamengo entregar esse jogo para complicar o rival Fluminense. Mas isso aqui
aqui fica muito pro torcedor, tá? O Felipe Luiz é um treinador que não gosta de perder. A única derrota do Felipe Luiz na frente do Flamengo foi contra o Fluminense, ele ficou muito chateado, deu pra perceber na coletiva. Então eu acho difícil, mesmo o Flamengo jogando com um time misto, que o Flamengo vai entregar o jogo. Claro que o Criciúma tem muito mais vontade nesse jogo, mas eu acho muito difícil. Ainda assim, como é favorito, pra mim é um favorito que pode se complicar, porque não precisa vencer, né? Pode acabar perdendo a terceira colocação pro Internacional nas duas últimas rodadas, pode ver o Fortaleza também passar, pode terminar na quinta colocação, mas não vai fazer muita diferença. O Flamengo já tá na Libertadores, tanto pelo Brasileirão quanto pelo título aqui da Copa do Brasil. Tá? Então, para mim, é um favorito que pode se complicar por aqui. O Criciúma atrás do placar e um Flamengo querendo jogar com o Bruno Henrique ali no ataque, Michael também contra-atacando, é um jogo que pode cheirar gol. O ambas marcam pode ser interessante, o Criciúma tomou 4 gols no último jogo. Agora, um Criciúma na frente, o Criciúma vai fazer de tudo para segurar esse jogo. Então, toma cuidado também para não extrapolar na questão de over gols. Fechou? Atlético Goianiense... e outra, toma cuidado também para não entrar nessa onda da torcida. Vai entregar. Cuidado, tá? Cuidado. Vê o jogo primeiro, vê o que está acontecendo, entende se o Flamengo está de fato desinteressado antes de entrar nessa onda, tá? Atlético Goianiense e Fortaleza. O Goianiense já está rebaixado, o Fortaleza no máximo aqui pode chegar com 2 jogos a 71 pontos, né? Diferente do Flamengo, pode chegar a 72. Fortaleza, então, pode no máximo ultrapassar o Palmeiras em combinação de resultado ou ultrapassar o Flamengo. Fortaleza perdeu a chance de disputar o título nos minutos finais, praticamente no apagar das luzes, né? Nas últimas rodadas. É um Fortaleza que não conseguiu manter o seu bom desempenho, acabou empatando com o Fluminense fora de casa, empatou com o Flamengo em casa e acabou perdendo para o Vitória. E esses 3 jogos, se tivesse vencido os 3, até teria uma grande chance, mas com esses resultados não. Então fica um jogo mais para cumprir tabela também, tá? Para mim é um jogo para correção de preço, para não se criar tanta expectativa assim. Claro, o Goianiense se despede, se não me falha a memória, o último jogo dentro de casa, na frente da sua torcida da Série A. Pode tentar se despedir com uma vitória, se despedir de maneira digna. Afinal de contas, a Série A é difícil mesmo. Vai ter que disputar a Série B novamente no ano que vem. Mas é uma despedida da equipe e o Fortaleza não acredito que tenha vida tão fácil assim. Para mim é até um favorito que pode se complicar, tá? Para finalizar, os 2 jogos mais importantes do Campeonato Brasileiro, praticamente em relação a título, né? O Cruzeiro enfrenta a equipe do Palmeiras. O Cruzeiro vem de empate contra o Bragantino. Foi um empate importante para o Cruzeiro, manteve o Cruzeiro com boas chances de pré-Libertadores. Lembrando que com o Corinthians e Bahia se enfrentando hoje à noite, nessa terça-feira, o Cruzeiro torcendo para um empate ou até mesmo para uma possibilidade de um dos dois perderem. O Cruzeiro tem a possibilidade de, caso complique a vida do Palmeiras, chegar também na última rodada para enfrentar... Quem que o Cruzeiro enfrenta mesmo? Criciúma? O Juventude, fora de casa. Com essa possibilidade de chegar na pré-Libertadores, para o Cruzeiro é muito importante. É uma SAF, é uma equipe que tem investimento alto, que para convencer jogadores tem que estar nas grandes competições. Foi finalista agora da Sul-Americana, botou um dinheiro no bolso, mas não conseguiu levantar o título, não conseguiu vaga na Libertadores via Sul-Americana e vai precisar lutar por essa vaga no Campeonato Brasileiro. Então não ache você que o Palmeiras vai ter aqui vida fácil, tá? Informação importante. O time do Palmeiras, com o último jogo contra o Botafogo, com algumas expulsões, né? O Marcos Rocha foi expulso de maneira besta, numa porrada que deu no jogador do Botafogo. E o Gustavo Gomes, suspenso, não enfrentam o Cruzeiro. 2 jogadores muito importantes, principalmente o Gustavo Gomes. O Murilo deve substituir ele na zaga. O Rony é dúvida também no ataque, ou ele ou o Flaco Lopes. Deve jogar o Estevão, né, um dos principais jogadores do Palmeiras. Felipe Anderson, que ainda não deu as caras no Palmeiras. Aníbal Moreno, Richard Rios, Caio Paulista, Mike e Vitor Reis com Everton no gol, tá? O Cruzeiro, aqui a dúvida entre Gabriel Veron e Matheus Vital. Não sei se tem alguma... Aqui, ó. Romero e Barreal estão fora por suspensão. Caio Jorge está no departamento médico. Caio Jorge é uma perda importante, tá? E o Veron e o Wallace se colocam à disposição depois de serem desfalques contra o Bragantino. Possibilidade no meio do Peralta com o Lucas Silva e do Lautaro Dias jogar no ataque com o Ramiro na direita e o Matheus Pereira no meio, tá? Aí a dúvida, como eu falei, Gabriel Veron ou Matheus Vital. Lembrem-se, Palmeiras precisa muito vencer esse jogo. Palmeiras vencendo esse jogo, ele chega na última rodada com chance de título ainda, porque ele mantém, se ele vencer, né, 22 vitórias, e mesmo que o Botafogo vença a equipe do Internacional, as duas equipes vão com 22 vitórias para a última rodada, e aí o Palmeiras pega o Fluminense e o Botafogo pega o São Paulo, tá? No caso do Botafogo tropeçar, o Palmeiras já chegaria na última rodada com uma vantagem do número de vitórias. O Botafogo ficaria com 21 pontos e o Palmeiras chegaria a 22. Mesmo que o Botafogo empatasse, mesmo que o Botafogo permanecesse na frente
na última rodada, o Palmeiras teria vantagem na questão do número de vitórias. E se o Botafogo perder para o Internacional e o Palmeiras vencer o Cruzeiro, teremos uma troca de liderança na penúltima rodada, e que pode levar o Palmeiras ao título. Então é muito importante para o Palmeiras vencer esse jogo. Só que ele não joga contra uma equipe que abdicou do campeonato. Pelo contrário, vai jogar contra um Cruzeiro que hoje tem total condição de complicar a vida do Palmeiras, porque precisa pelo menos de um empate, de preferência de uma vitória, para pensar em pré-Libertadores, que é sim um cenário muito importante. Nos últimos jogos em casa, o Cruzeiro perdeu apenas 2 nas últimas 8 partidas. Empatar esse jogo não seria bom, mas também não seria péssimo, dependendo do resultado de Corinthians e Bahia. O Palmeiras vem de 2 vitórias consecutivas contra o Atlético Goianiense e contra o Bahia. Não jogou bem nesses jogos, mas venceu, né? Aquela coisa da vitória de campeão. E perdeu a antepenúltima partida fora de casa para o seu rival Corinthians, tá? Palmeiras não sai tanto na frente do placar fora de casa, não tem um aproveitamento tão bom, tem um ataque pior até do que o Cruzeiro em casa, uma defesa também um pouco mais frágil, não tem um bom primeiro tempo. E o segundo tempo é bem parelho. Então podemos ter aqui um jogo sim de correção de preço. O Palmeiras, mesmo precisando da vitória, ele não pode ser muito afoito, porque o Cruzeiro sabe jogar em velocidade. O que a gente tem que lembrar é que o Cruzeiro ainda está no período de adaptação do futebol do Diniz. Então o Palmeiras, fazendo uma boa marcação-pressão, ainda pode tirar fruto, ainda pode tirar proveito de erros na saída de bola do Cruzeiro. Para você que vai trabalhar ao vivo é muito importante. Eu, como vi o Palmeiras jogando mal contra o Atlético Goianiense, contra o Botafogo, contra o Bahia, não pegaria o Palmeiras a qualquer custo aqui. Para mim é um favorito que pode se complicar fora de casa contra o Cruzeiro. E para mim é um jogo de 6 pontos. Cruzeiro por 1-0, Palmeiras por 1-0, não sei se eu entraria aqui no mercado de gols, porque pro Cruzeiro é extremamente importante, pro Palmeiras então nem se fala. Para finalizar, Internacional e Botafogo. O Inter tomou um banho de água fria no Maracanã, né? Tomou 3-0 no primeiro tempo, e aí depois conseguiu buscar 2 gols, mas acabou não conseguindo vencer o Flamengo. E essa derrota pro Flamengo significou muito pro Inter, porque o Inter era uma equipe que poderia chegar no Botafogo. Com 68 pontos, se tivesse vencido o Flamengo, o Inter poderia chegar aqui num cenário de 74 pontos, né? Um cenário hipotético até de título, mas o Internacional não conseguiu e agora não vai conseguir alcançar o Botafogo. O máximo que ele pode fazer é complicar a vida do Botafogo na tabela de classificação. Para o Botafogo seria muito importante pelo menos empatar esse jogo, mesmo que o Palmeiras vença. Se o Botafogo empata o jogo, ele permanece na liderança e vai enfrentar o rival do Palmeiras, São Paulo, no Newton Santos, por uma vitória simples para ser campeão. Não pode é perder, porque se perder, o Palmeiras vencendo o jogo vai acabar tendo uma troca aqui de liderança. Na verdade, o Botafogo pode até perder esse jogo desde que o Palmeiras não vença. Aí sim, ficaria ainda o Botafogo na frente do placar, o Palmeiras empatando vai a 71, o Botafogo ficaria com 73, ainda assim o Botafogo com vantagem, tá? Então para mim é um jogo totalmente pro ao vivo e infelizmente chega nessa rodada um Internacional que nadou e ficou na praia, porque o Inter com o Roger Machado, se tivesse chegado um pouco antes, eu acho que o Inter tinha uma chance tremenda de ser campeão. Como jogou bem no segundo turno o Internacional do Roger Machado. Como jogou bem. Assim como vinha jogando bem a Juventude do Roger Machado, né? Um excelente treinador esse ano, tirando bons proveitos da equipe. O Internacional com um excelente investimento, acabou caindo cedo na Copa do Brasil, caiu cedo também relativamente na Sul-Americana, mas uma equipe que já garantiu vaga na Libertadores ano que vem, tende a ser muito forte no ano que vem na Libertadores, deve manter o Roger, mas infelizmente é um Inter que chega sem chance de título e vai decidir o título para um ou para outro, mas ele não chega com chances de título. Então é um jogo dificílimo, né? O Botafogo vem de ressaca do seu maior título da história, Botafogo forte, aguerrido, joga com 11 jogadores agora, pelo menos até que ninguém seja expulso aqui, mas o Botafogo tende a jogar de uma maneira mais resguardada, porque o empate é bom, o empate não é ruim, e vencer o Internacional no Beira-Rio não tem sido tarefa fácil, se não me falha a memória. Nos últimos jogos, olha só, o Internacional empatou com o Flamengo aqui recentemente, mas depois 4 vitórias, depois 3 vitórias seguidas. O Botafogo também, como o melhor visitante da competição, tem que ser respeitado. Para mim é um jogo muito parelho. Eu não tenho bola de cristal para te indicar um lado ou outro aqui. Acredito até que o Botafogo, se vencer esse jogo e o Palmeiras se complicar, pode acabar sendo engrandecendo ainda mais o título, né? Sendo campeão no Beira-Rio em cima de um grande time, depois de uma grande conquista, mas, é claro, espera-se que o Internacional dificulte a vida do Botafogo, porque é o último jogo do Inter no Beira-Rio esse ano, em relação aqui ao Campeonato Brasileiro. Depois o Inter vai a Fortaleza enfrentar o Fortaleza, então, sinceramente, acredito que o Internacional não vai fraquejar aqui contra o Botafogo e tem tudo para ser um jogo muito bom na questão de jogo ao vivo. E pode até ser um jogo franco, né? Pode até ser um jogo franco, a gente pode ter aqui um cenário de ambas marcam,
uma cotação de 1,80 não é tão boa ainda, mas pode ser um cenário plausível e podemos ter um jogo sim para gols, porque apesar do Botafogo jogar ali por um empate, o Internacional na frente vai forçar o Botafogo a sair para o jogo e o Inter pode ter espaço aqui para contra-atacar. Lembrando, o Botafogo está muito próximo do título, mas ele ainda não é campeão. O campeonato não acabou, o Palmeiras não vem jogando bem fora, mas ele vem tendo resultado, e se o Palmeiras vencer esse jogo e o Botafogo acabar perdendo, a gente pode ter um cenário bem complexo aqui para o Botafogo, que aí dependeria do Fluminense na última rodada para poder ser campeão, já que tende a vencer o São Paulo, grande rival do Palmeiras, no Newton Santos. Mas também é tendência, não é certeza de vitória. O São Paulo pode complicar a vida do Botafogo. Então o campeonato não acabou. É uma grande rodada, uma rodada decisiva, mas o campeonato não acabou. E vocês perceberam, né? Pouco falei aqui de favoritismo. São Paulo é favorito, mas não precisa da vitória, porque já tá praticamente de férias. De resto, é jogo parelho para tudo quanto é lado, né? O Atlético precisando de um empate para poder se salvar. O Grêmio Vitória com chance de Libertadores, pré-Libertadores. O Juventude precisando de um empate também para ir para a última rodada para se salvar, e se vencer já se salva. Um Criciúma que precisa de mais da vitória contra um Flamengo misto, que pode, aos olhos da torcida, entregar, mas talvez do Felipe Luiz não entregue, né? E isso não quer dizer também que se o Criciúma vencer, o Flamengo entregou. O Criciúma tem potencial para vencer o Flamengo. Um Fortaleza que não tem mais chance de título, é um jogo mais para cumprir tabela. O Cruzeiro com chance de pré-Libertadores, chances reais e importantes para o clube, contra um Palmeiras que precisa da vitória, e um Botafogo de ressaca do título, que precisa também pelo menos pontuar na Beira-Rio. Grande rodada do Brasileirão, tá? Para complemento, temos Wolfsburg e Hoffenheim na DFB Pokal, Colônia e Hertha Berlim, duas equipes da segunda divisão, Karlsruhe e Augsburg também, bom jogo, dá para ficar de olho em gols, né? A DFB Pokal, a melhor coisa aqui é trabalhar o mercado de gols. Fiorentina e Empoli na Copa Itália, jogo único também, muito bom de se acompanhar, costuma ter zebra por aqui, hein? Toma um pouco de cuidado. Na Escócia, o Celtic enfrenta a boa equipe do Aberdeen, já falei do Real Madrid na La Liga, aí tem o Everton contra o Wolverhampton, tem o Aston Villa contra o Brentford também vem bem na competição, hein? 8º colocado contra o Aston Villa, que é o 12º. E aí tem Campeonato Argentino. Vou deixar outras opções de jogos complementares aqui embaixo no link do Radar Esportivo. Além do link do Radar Esportivo, vou deixar aqui também o link da promoção do Bukayo Saka, para finalizar mais do que uma ou mais vezes no gol do United. E também vou deixar o link da minha parceira Betfair para você se inscrever. Aqui tô igual um Minion, né? Na minha parceira maior bolsa esportiva do mundo, para você ter acesso ao exchange da Betfair, que tem saque instantâneo no Pix. Tá bom, meus amigos? O espaço está aberto aqui embaixo também para você me ajudar com informações, complementos, com correções, com informação de escalação. Se você tem informação mais sobre a Libertadores, se tem mais alguma vaga faltando que eu esqueci de falar, não esquece de comentar aqui embaixo. E claro, lembre-se que apostas são para mais de 18 anos, faça com responsabilidade, cuide bem do seu capital, do seu emocional. Um grande abraço, fiquem com Deus e até amanhã.